Bem-vindo a mais um programa Caminhos de Amor e Recuperação. Que bom que você está conosco novamente. Começamos mais um programa e o nosso programa tem como objetivo mostrar de forma clara o agir de Deus na vida das pessoas. Fiquem com a gente, daqui a pouco a gente está de volta com o programa Caminhos de Amor e Recuperação. Estamos de volta com o programa Caminhos de Amor e Recuperação. E hoje eu tenho dois convidados muito especiais. São duas pessoas que fazem parte da minha vida espiritual. São dois homens honrados por Deus. Eu estou aqui com o pastor Luiz Nascimento. Como vai, meu irmão? Muito bem, muito bom estar com vocês. Amor. Que honra recebê-lo. Pastor Lauderes, muito bem-vindo. Obrigado. É uma honra recebê-los, né? Honra é. E para quem está em casa assistindo o programa, né, o nosso assunto sempre aqui é a dependência química, a saúde mental. Hoje nós estamos com dois pastores, dois homens de Deus, que vão mostrar para a gente de forma clara o agir de Deus na vida deles, né? A transformação. Hoje eles vivem um propósito maravilhoso, alcançando aí milhares de pessoas. E é bom a gente deixar claro, antes de começar a entrevista, que mesmo os pastores que estão aqui, a gente tem muita ciência, muita clareza do que pertence à ciência e do que pertence ao mundo espiritual, né? Então eu acho que esse caminhar de braços dados, cada um fazendo a sua parte, isso é muito importante, né, nos dias de hoje. E a gente estava batendo um papo nos bastidores, né? E os pastores também têm a clareza disso, né? Como são importantes, né, os profissionais, os psicólogos, os psiquiatras, conselheiros, enfermagem, todos que atuam nessa área. E o mundo espiritual existe. O mundo espiritual ele não é visto, mas ele é sentido, né? Porque se muitas pessoas sentem os males, vivem os males, é porque o mal está ali. E hoje vamos falar, né, do agir de Deus na vida desses dois homens. E para começar o programa, acho que é importante que a gente possa fazer uma oração para entregar esse programa para Deus, para que esse programa seja para a honra e para a glória dele. Então eu vou pedir para o pastor Luiz fazer essa oração para a gente, né? Amém. Que a gente possa chegar a essa oração para quem está assistindo a gente também. Amém. Vamos orar. Você que está acompanhando a gente, se você puder, onde você estiver, feche os teus olhos, senão se conecte com Deus junto conosco. Senhor, nós queremos te agradecer, muito obrigado por essa oportunidade de compartilharmos, Senhor, tudo aquilo Amém, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém, Jesus. Sabemos que o Senhor é verdadeiro, real, fiel e maravilhoso. Amém, Jesus. Sabemos que o Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós e este levou sobre si os nossos pecados, Amém, ressuscitou ao terceiro Senhor. dia, enviou o teu Espírito Santo que ministra o nosso coração e transforma a nossa história. E nós estamos aqui para falar disso, Senhor. Fala conosco através dos testemunhos, da conversa que a gente vai ter aqui, Senhor. E cada pessoa que está nos assistindo, Pai, possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo através de tudo aquilo que vamos falar e conversar aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos começar o nosso bate-papo, né? Pastor Lauderes, pastor Luiz Nascimento. Amém. Pastor Luiz Nascimento hoje lidera uma igreja em Atibaia, a igreja a qual eu tenho muito orgulho de congregar, de fazer parte desse ministério, Igreja Batista, né, Lagoinha de Atibaia. Vamos mandar um beijo especialmente hoje para os nossos irmãos, nossas irmãs, né, da Igreja Batista Lagoinha, uma igreja que acolhe com tanto amor, uma igreja que se importa, né, que procura servir como Jesus servia. Né, hoje somos homens aqui, né, estava batendo um papo, trocando uma ideia, eu com 54 anos, pastor Lauderes com 50 aí? 58, pastor Luiz 51. Pastor Luiz hoje é o caçula hoje do bate-papo aqui, né? E eu quando cheguei na igreja, né, tive a oportunidade de ir congregando e fazendo parte. E em um determinado momento, alguns meses atrás, eu fazendo um curso que nós temos lá, né? Estou fazendo o curso Carisma, né? Um curso de teologia, que tem agregado muito para a minha vida espiritual. E aí eu me aproximei do pastor Lauderes, né? Porque o pastor Lauderes, quando pregava, né, eu falava para minha mulher, pô, esse cara tem um jeitão de falar, acho que ele é meio parecido comigo. Eu falava para Maria, será que esse cara bebeu que nem eu? Né? Eu estou hoje
recuperação há 9 anos, né? Para quem tem em casa saber, né? Tive aí, infelizmente, né? Acometido pela dependência química, álcool, droga, mas Jesus me resgatou, Amém. A ciência me ajudou muito também com o tratamento, todos os profissionais. E eu vi o gestão do Lauderes ali no altar pregando, eu falava para Maria, esse cara... Parece que um dia ele falou disso no altar também, do testemunho dele, né? Eu falei, que bacana, né? Se Deus transformou a vida dele, ele pode transformar a minha. E depois no curso, eu me aproximei mais do pastor Lauderes e ele contou para mim, né, essa história, esse testemunho lindo, que vocês se conheceram. A gente está aqui hoje gravando no bairro de Santa Cecília, no centro. Pois é. E vocês se conheceram com 19 anos. Eu tava vendo uma foto do pastor Luiz agora, como Deus é bom, né? Magrelinho, parecendo um filezinho de folha de sulfite, né? Magrelinho, 19 anos, né, pastor? E eles se encontraram, né, praticamente há 30 anos atrás, mais ou menos, né? Pastor Luiz, me parece que recém-convertido, e pastor Lauderes naquela época no mundo, como a gente chama, no mundão, né? Se saboreando com os prazeres da vida louca, né? Que nem o Álvaro naquele tempo lá, né? E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho essa experiência. Primeiro o pastor Luiz, contar como foi a conversão dele, como tudo começou e como você encontrou esse grande homem aí, como Deus profetizou através de você na vida dele. Primeiro eu quero agradecer por estar aqui, obrigado pelo convite, né? Você é uma bênção, nós estávamos conversando agora há pouco nos bastidores, falando que é tão importante a gente compreender que Deus tem a sua multiforma de trabalhar. E às vezes a gente acha que Deus usa só o pastor lá no púlpito, né? Sim. Na realidade, Deus usa todas as pessoas. E existem algumas áreas de atividade, especialmente, que a gente vê uma manifestação de Deus. E ser instrumento de Deus para tirar uma pessoa das drogas, eu não tenho nenhuma dúvida de que você está exercendo um ministério poderoso nas mãos do Senhor, né? Amém, meu irmão. Então eu louvo a Deus por isso. Amém. Parabéns pelo programa, né? Já tive a oportunidade de assistir alguns. Estou muito feliz por tudo que Deus está fazendo aqui através da sua vida. Amém. E quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com o Lauderes. Eu acho que o protagonista hoje é ele. É o Lauderes, o pastor Lauderes. Eu estou aqui só mais para compartilhar algumas coisas, né? Mas falando sobre minha conversão, me converti com 19 anos, né? Meus pais haviam se divorciado, estava atravessando um momento de muita crise e eu arrumei um emprego na Santa Casa, né? Aí começa toda a história. Na Santa Casa de São Paulo, eu arrumei um emprego para trabalhar como auxiliar de almoxerifado, no subsolo da Santa Casa. E ali eu comecei a trabalhar e eu conheci um rapaz lá chamado Carlos Roberto, e ele me apresentou o Evangelho, me falou de Jesus. E ali eu entreguei a minha vida para Jesus, comecei a ir para a igreja, comecei a ver uma transformação de Deus em todo o meu ser, né? Porque o Espírito Santo entra dentro da gente, transforma a gente de dentro para fora. Verdade. E foi um momento muito especial da minha vida e comecei a caminhar na fé a partir dali. Eu trabalhava na Santa Casa no período diurno e depois de mais ou menos uns 6 meses a 7 meses, que eu já estava num processo de conversão, né? Já tinha me convertido, estava num processo de discipulado. A Santa Casa me transferiu para trabalhar à noite. Não foi uma sugestão, foi uma imposição. E você é novo precisando do trabalho. Exato, né? Do seu sustento, né, pastor Luiz? Que a coisa não devia ser fácil naquela época. Não era fácil, né? Para você ter uma ideia, eu morava no Jardim Nélia, no extremo da Zona Leste. Aí, ó. Eu levava quase 3 horas para chegar no trabalho, né? E nesse período eu já tinha iniciado o seminário teológico, porque eu me converti depois de 3 meses, eu já fui fazer bacharelado em teologia. Olha. Não tive muita aprovação da minha família, né? Porque meu pai esperava que eu estudasse alguma outra coisa, mas foi um impacto tão grande na minha vida que eu já fui fazer teologia. Então eu trabalhava na Santa Casa, eu entrava às 6 horas da manhã, eu acordava às 4 da manhã. Eu entrava às 6 da manhã, Que luta, meu eu irmão. acordava às 4. E aí eu trabalhava até às 3 horas da tarde. Às 7 horas eu ingressava no seminário teológico. Saía do seminário teológico às 11, pegava um metrô e um trem, uma lotação para voltar para casa para outro dia acordar às 4. Nossa, era uma viagem, tudo isso. Não era fácil. E aí eles pediram para a gente transicionar de horário, né? Foi uma imposição, né? Eu consegui me adaptar em relação à questão do seminário, porque eu entrava às 10 horas, aí eles me deram uma margem de meia hora, então eu entrava às 10h30 e eu conseguia estudar. E aí fui trabalhar à noite na Santa Casa, já me convertido há pouco tempo, iniciando o seminário de teologia, o bacharelado de teologia. Comecei a trabalhar à noite na Santa Casa. Foi aí que eu conheci essa figura abençoada
Ah, então o pastor Lauderes na época também com 20 e poucos anos, talvez 26 anos na época, 25 anos. Então Deus colocou o pastor Luiz ali, pastor Luiz, naquele primeiro amor com Jesus. Não tem como não conhecer Jesus e não se apaixonar, né? Por aquele amor incondicional que ele levava, né? Para qualquer pessoa, né? Ele amava independente da mudança da pessoa, né? Ele primeiro amava. E aí o amor dele é constrangendo, com o Espírito Santo a pessoa por dentro ia transformando. E o pastor Luiz com esse amor te encontra na Santa Casa ali à noite, os dois à noite, na madrugada. E aí, Lauderes, pastor Lauderes, como que você estava nessa época aí? Conta aí pra gente. Na verdade, eu quero agradecer também de poder estar aqui. Bom, que honra. E eu sei que é um poder muito grande na palavra de Deus, né? Amém. Hoje eu entendo, e esse encontro, isso que está acontecendo nesse local, tudo isso está acontecendo pelo poder da palavra, né? Então eu já quero iniciar aqui dizendo a importância, né, de nós convivermos, conhecermos essa palavra, mas não guardarmos essa palavra somente para a gente, né? Dentro do trabalho que está sendo feito aqui, né, Deus está te usando, mas a evidência da palavra, que como já foi dito no nosso bate-papo ali, ela não volta vazia. É isso aí. Né? A palavra não volta vazia. É tremendo isso, né? E mais tremendo ainda a gente poder viver essa situação, né? Como nós estamos vivendo agora, foi surpresas maravilhosas, né? E na época, na verdade, eu era o quê? Era uma vida louca mesmo, né? Por exemplo, era um cara que trabalhava, mas assim, eu usava droga, né? Eu cheirava, fumava, bebia, jogava, mulherada. Eu tinha acabado já de casar, né? Nessa época eu estava já no início do meu casamento, mas uma vida assim, totalmente voltada ao mundão mesmo, né? Aos prazeres carnais. Minha mãe, na verdade, ela foi freira, né? Na verdade, há 15 anos, mas freira mesmo então sempre teve o lado religioso em casa, né? Eu cresci, na verdade, por exemplo, vendo a minha mãe cuidando de dízimo da Igreja Católica. A minha mãe muito católica, né? Ela casou e depois continuou indo para a igreja. Então eu cresci ouvindo falar muito de Jesus, né? Mas a gente tem que provar, a Bíblia diz, né? Provar e ver que o Senhor é bom, né? Eu não provava do Senhor, então eu era envolvido com muita coisa, gostava de samba, gostava de futebol, né? E aí nós tínhamos um combinado, né? Eu conheci o Luiz, a gente ficava no porão, né? Era uma passagem. O trabalho era lá no fundo da Santa Casa, no subsolo. Porão. Jesus trabalhou lá no porão da Santa Casa, né? No porão. Assim, eu preciso contar um pouco dessa história. Conta aí, pastor. Eu tenho muito fresco na minha memória isso. Vai lá. Depois eu deixo você continuar aí, mas eu preciso contar. Vai lá, conta. Porque assim, pra mim... Porque pra mim, assim, eu era jovem, 19 anos... recém-convertido, estava entrando no seminário teológico, então algumas coisas para mim foram muito marcantes nessa época, muito marcantes mesmo. E eu trabalhava na parte de descartáveis da Santa Casa. Agulhas, seringa, sonda, gaze, essas coisas. Almoxarifado ali. Então a gente recebia as requisições de material, montava kits para entregar para os departamentos de toda a Santa Casa. Então a gente brinca que era assim, quando o gato sai, os ratos fazem a festa, né? Então, a liderança de todo o subsolo, porque todo o subsolo era um staff da Santa Casa, então a parte de rouparia, farmácia, descartáveis, ficava tudo no subsolo. A liderança, ou seja, os encarregados e gerentes, eles trabalhavam até meia-noite. Depois só ficava os peão. Só que a hora que eles saíam, meu irmão... Aí começava. Das 10 à meia-noite, todo mundo rachava de trabalhar. Da meia-noite às 6 era só o sangue do cordeiro. Então, o que acontece? Eu estava ali trabalhando e tal, e eu comecei a ver que toda noite tinha uma movimentação na farmácia, que era bem pertinho de onde eu estava. Eu falei, eu vou lá, né, conhecer o pessoal, bater um papo, socializar, ficava sozinho a noite também inteira. Ficar isolado ali. Então, às vezes dava 1h da manhã, já não tinha mais serviço, ficava só ali na contingência, né? E aí eu comecei lá na Santa Casa. Chegava na Santa Casa... Na farmácia? Tinha um cidadão na farmácia, na farmácia. Chegava na farmácia, tinha um cidadão na farmácia que era o chefe da quadrilha. Entendi. Entendeu? Pensa num cara com rentona de ouro, falava alto, conversava com todo mundo. Parecia um bicheiro, digamos assim, o dono da banca do bicho. É o dono da banca do bicho. Então a farmácia parecia um boteco. Vamos dizer assim, uma biqueira. Aí entendeu? Eu fui lá na farmácia. E o chefão lá? Tinha lá umas 8 pessoas, cada uma de um departamento, pizza, cerveja e truco. Olha, cara, de madrugada. A noite inteira. Entendi.
E eu falei, bom, cerveja eu não bebo, né? E também não sabia jogar truco. Ficava lá. Vai fazer uma socialzinha pra não ficar deslocado, né, pastor? Isso, né? E uma vez, ia na outra, ficava meio deslocado, meio perdido e tal. Mas o cara era o chefe do bando, entendeu? Ele né? O cara que coordenava todo mundo. Você vê como o coração do cara é bom, eu comecei até a pedir Coca-Cola pra ele. Um belo dia, eu fui na farmácia, eu cheguei lá, não tinha ninguém. Todo mundo, por algum motivo, estava ocupado no trabalho ou tinha faltado. Sim. E ele estava sozinho. Naquele dia eu cheguei, encostei e o Espírito Santo falou para mim, hoje você vai pregar a palavra para ele. E aí nós tivemos um momento para começar a conversar. E começamos a falar de Deus. E aí eu passei a noite inteira falando de Jesus para ele. Que lindo. E eu me lembro que naquele dia ele tinha algumas coisas, ele era do espiritismo, né? Então ele tinha pelo menos... Eu nunca perguntei se ele frequentava ativamente, mas ele tinha algumas guias, algumas coisas. Naquele dia ele tirou tudo, jogou no lixo, no primeiro dia, jogou no lixo, falou, não vou usar mais isso aqui e tal. E foi muito interessante, nós passamos uma madrugada inteira falando do amor de Jesus ali. No dia seguinte, eu voltei para trabalhar, cheguei e tava a galera toda lá. E aí eles começaram a se movimentar, articular para pizza e para cerveja. Quando começaram a articular, o Lauder disse assim, hoje nós não vamos pedir cerveja. Eu fiquei olhando, aí o pessoal começou a resmungar, mas ele com essa voz de trovão, já falei que não vai pedir, ninguém vai pedir cerveja nenhuma. O chefão anunciou, todo mundo obedeceu, né? Mesmo contrariado, né? Os caras pediram a pizza e a Coca-Cola e começaram a tirar o baralho, jogar o baralho. Daqui a pouco chegou a pizza e a Coca-Cola, o Lorde falou assim, guarda o baralho aí. Olha. E assim, ele tinha a voz de comando mesmo, os caras obedeciam. Aí guardaram o baralho, ele falou assim, ontem o Luiz falou uns negócios pra mim aqui, que foi muito bom pra mim. E eu quero que ele fale pra vocês também. Vocês comem pizza, tomam Coca-Cola, aí vocês vão ver ele falar. E eu passei a noite inteira pregando evangelho pra aquele pessoal, porque eles obedeciam o que ele falava. E aí eu falei assim pra ele, naquele dia eu falei assim, Deus tem um ministério na tua vida, você é um pastor, porque você tem uma voz de comando. Olha que lindo, hein? Né? E dali pra frente então começou. Isso pra mim é muito que lindo, muito nítido. Que lindo, né? E ali Deus começa a mostrar, né? Tanto para ele, você profetizando na vida dele, como mostrando para você que você também é um pregador, pastor. Porque ali você já teve oportunidade, porque eu sei que a história tá baseada nele, né? Para você parar também, que você já deve ter pensado nisso. Você com 19 anos, Deus ter colocado aquelas pessoas para você já pastorear recém-convertido. Pois é. Quando ele olha para você e fala assim, agora eu quero que você fale para todo mundo que tá aqui, Não é? E ele já começa a lançar a palavra de Deus. E a vida do Lorde foi para mim um grande desafio, porque ele tinha um viés espírita, né? E nada contra, mas pra gente, a gente tem um viés bíblico que é diferente. Sim. E eu tive que estudar muito para poder mostrar para ele o que a Bíblia falava a respeito disso. E eu não tinha estrutura para isso, conhecimento para isso. Então, eu saía da Santa Casa e às vezes eu passava uma tarde inteira estudando a respeito do tema. Para poder ter argumento à noite. Poder chegar e conversar com ele. Então, a vida dele acabou sendo um grande desafio para mim, entendeu? Né? Então, há 30 anos atrás, ele olhou para você. Você é o líder do submundo da Santa Casa naquele tempo, os doentes lá em cima e o submundo ali embaixo, na cerveja, na pizza. Na primeira mensagem que você recebeu no outro dia, você já abre mão da cerveja naquele lugar. Algo estava acontecendo já dentro de você. E o pastor Luiz, há 30 anos atrás, olha para você e fala, com esse dom que você tem de liderança aí, Deus vai colocar ovelhas na sua vida. Fica imaginando, você ainda estava com o pé no mundão e já recebendo uma profecia para sua vida, né, pastor? E aí começou um processo, né? Porque, na verdade, não é de repente, né? Na verdade, a palavra ela começa a trabalhar, ele saía, ele voltava para o setor dele, porque a gente tinha um combinado também, né? Quem acabava primeiro ajudava o outro. Por incrível que pareça, nada é coincidência, ele sempre acabava primeiro, né? Porque eu empurrava. E aí, na verdade, ele chegava lá, aparecia com aquela carinha na janela, eu falava, lá vem. E aí, batia um papo, oi, tudo bem? Aí, tal, bem, como é que tá? E ele falava, Jesus te ama. Então, sempre tinha essa mensagem, né? E já era o trabalhar de Deus. Na época eu não entendia isso, né? E aí eu ia para casa, mas eu sentia que eu já ia para casa num formato diferente, com uma semente plantada, né? E foi passando um tempo, isso aconteceu em meados do que? 91, 92, eu casei, né?
Então já era 92 mais ou menos, a gente... 33 anos atrás. 93, Lau. 93. 33 anos Isso, atrás. na verdade, foi durando um tempo, né? Isso daí não foi uma coisa de um dia para o outro. E ele sempre ali semeando, não desistindo, né? E confesso para você que não era assim bem do jeito que ele fala, porque às vezes eu retrucava, né? Entendi. Tinha dia que... Ainda tinha aquela característica assim, do orgulho, né? Não é, Laudes, daquela prepotência do cara que tá fazendo o que ele quer ali, que não quer aceitar. Você começou com Jesus agora, mamãe é freira, eu amo Jesus também. Que nó, Tá viu, pastor? entendendo com quem você tá falando. A gente na mesa lá, depois vamos ver se o pessoal da produção consegue colocar pra gente aqui na TV a foto do pastor Luiz Magrelinho, a foto do líder aqui da quadrilha na época, hoje ele é líder da quadrilha de Jesus. E aí teve um convite, né? O pastor Luiz ali sendo já discipulado, sendo ministrado lá pelo pastor Luiz, só que com o pé no mundo ainda, um pé aqui, um pé lá. E aí eu fiquei sabendo aqui nos bastidores, a gente batendo um papo aqui, tomando um cafezinho antes do programa, que você faz um convite pro pastor Luiz. Produção, Irã Ravage, coloca aqui, olha isso. Pessoal que está em casa, dá uma olhada. Olha o que Deus fez, a primeira transformação é física. Olha o pastor Luiz aqui, pessoal da igreja que não deve nunca ter visto essa foto. Aleluia. Magrelinho, com o chapeuzinho da festa. E o pastor Laudes, cadê? Tá aqui, ó. O celular desse barbudinho. A filha Fernanda. E aqui a nossa querida pastora Paula. Mandar um beijão também, um abraço pra pastora Paula, que é tão importante pra gente, né? Pastora Paula. Amém. E o que foi essa cena aqui? Conta aí, pastor Laudes, que momento foi esse? Na verdade é que eu estava falando a respeito de um processo, né? Tá. Não foi, a gente ficou nesse tempo lá na Santa Casa, ele sempre ministrando para mim, chegou ao ponto de passar acho que até anos, né? E ele ali, toda noite e tal, e aí teve uma festa de aniversário da minha filha, eu acredito que aqui eu não me recordo se é 2 anos ou... Um ano. E aí eu chamei o Luiz, né? Eu falei, cara, você tá toda noite aqui, então eu vou fazer uma festinha lá na minha filha, na casa do meu pai, né? Meu falecido pai. E eu queria que você e a Paula fosse lá, né? Dar uma passadinha. Não sei se é uma ambiência, não vai assustar, né? E eu fiz, na verdade, um convite achando que ele não ia, né? Sim. Eu achei que ele não ia. Porque você imaginou mas ia eu ter fiz bebida, né? Ia ter tudo isso. Será que o cara eu fiz vem, assim, né? eu falei, pô, de repente já estava vendo um vínculo, né? Pelo fato dele estar pregando para mim, sempre ali tá toda noite, já estava gerando uma empatia na vida dele, né? Por mais que às vezes eu... Sim. E aí eu convidei ele e ele apareceu na festa. Cara. Porque esse amor, né, do pastor Luiz, né, sobre a sua vida, você Isso não tinha gerou... conseguido mudar de forma completa, mas você estava se sentindo amado por ele. Como você estava, entendeu? Então eu já olhava ele como... Ele estava ministrando, discipulando você, exatamente, né? E aí é tão eu importante convidei isso. E de repente eu vejo ele lá na festa, ele batendo palmo, chegou e tal, aí eu coloquei ele e ele interagiu na festa, né? Você pode ver por essa foto aqui. Olha lá, se divertiu, hein? Até dançar pagode. Chapeuzinho de aniversário. Doido. E aqui, nesse momento, você não faz ideia, não era festa de criança, tinha bexiga e tal, mas nesse dia atrás tinha uma cortina, e atrás da cortina tinha, você não faz ideia o que tinha de garrafa de uísque, o que tinha de... Aí o pessoal, ele passava, até mesmo para não evidenciar, né? Sim. Para as crianças, que tinha muitas crianças, muitas famílias. Mas, passava por trás ali dos bastidores e todo mundo doido aqui. Sim. Né? E aí, na verdade, ele passou um tempo com a Paula, ele veio, interagiu, participou, né? Ficou ali, não ficou muito tempo, mas a presença dele ali foi marcando o amor de Deus, né? A gente percebe que ele foi mesmo, e nisso eu já começava a perceber, evidenciar claramente que Deus já estava usando ele como um instrumento de aproximação, né? Para que eu pudesse ter a oportunidade, né? De conhecer Jesus e tal. Pastor Laudes, naquele momento, né, me veio agora no coração a passagem de Zaqueu, né? Que o pastor Luiz apresenta sempre pra gente nessa pregação de forma maravilhosa, né? Até o pessoal da clínica e as famílias, né? Eu tô na igreja, até comentei isso com o pastor Luiz, né? Escutando as pregações. O pastor Luiz é um homem de Deus, é um estudioso também, um teólogo, né? Isso é muito importante, né? A pessoa se preparar para anunciar as boas novas de Deus. E a pregação lá, a história de Zaqueu, né? Jesus olha para ele e fala, ainda hoje estarei na sua casa.
E foi o que o pastor Luiz fez. Jesus não chegou para Zaqueu e falou, você precisa parar de fazer isso, você precisa parar de roubar dinheiro de imposto, você precisa... Não! Desce Ele daí. falou, desce daí que eu vou na sua casa hoje. Vou pousar. E o pastor Luiz fez exatamente o que ele fez, né? Ele foi para sua casa, né? É tremendo isso. Jesus foi para sua casa, né? A gente foi continuando, né, dando continuidade. Isso, como eu disse, é 92, 93. Sim. E aí chegou um tempo que deu o nosso tempo na Santa Casa, né? Eu não sei ser preciso qual foi a data, mas o Luiz seguiu um caminho, né? Eu segui um caminho também e a gente... Se separou, né? A gente não se viu mais. Profissionalmente. Numa era que você não tinha internet, você não tinha celular, você não tinha WhatsApp. Então, era muito fácil você perder o contato com uma pessoa. Poucas pessoas tinham telefone fixo em casa. Então, eu saí primeiro da Santa Casa. Depois, quando eu voltei um dia para visitar a Santa Casa, o Lauder não estava mais lá. Sim. Ou seja, nós simplesmente perdemos contato um com o outro, né? Então, esse processo de semeadura que durou mais ou menos 1 ano, eu fui pregando o evangelho para ele, anunciando o reino de Deus para ele. Como você falou, né? O foco é apresentar a luz, não denunciar trevas, né? Isso. Então, as trevas se denunciam dentro da igreja. Fora da igreja, a gente apresenta a luz, né? Então, o objetivo é sempre falar do amor de Deus, né? Não ficar falando do que a pessoa está fazendo de errado. O defeito da pessoa. A pessoa já está mal, né, pastor? Já empurrar ela mais para baixo. Jesus nunca fez... se você olhar Jesus, você vai ver Jesus amando os de fora e denunciando os de dentro. Ou seja, ama os de fora e diz para os fariseus, vocês estão todos errados. E exorta, né? Então, a exortação ela é dentro da igreja. Isso. Fora da igreja é o amor, né? Que lindo. Então, é isso que a gente fez com ele, né? Não falava de nada que ele estava fazendo de errado. Só apresentava o amor. E aí passou então esse ano, né, falando da palavra, visitou a casa do pastor Lauder, cada um seguiu um caminho profissional diferente. Beleza. E aí se passaram quantos anos até o reencontro? Antes do reencontro, acho que é legal lá falar da conversão dele do momento que ele foi pra igreja, né? Isso. Que aí tem um momento que ele foi, porque essa semente ficou, mas ele nunca, durante a minha época, ele nunca foi pra igreja. Você não viu essa conversão dele verdadeira, né? Era um processo. Então, as minhas conversas com ele já eram diferentes. Sim. Ele já tinha consciência de muita coisa. Muita coisa já tinha mudado dentro dele, mas ele ainda não tinha ido para a igreja. Eu convidei ele dezenas de vezes, né? Ele nunca foi, né? Mas eu permaneci semeando na vida dele. Legal, não desistiu. E aí, mais ou menos em meados de 94, eu me lembro que em 95 eu ainda estava bagunçado, né? Que foi ao final do Santos com o Botafogo, né? E o Santos perdeu a final pro Botafogo e eu sim, todos os jogos... loucão. Aquele fanatismo. Ele era fanático. Eu passei por isso também. Eu passei por isso também muito. Ia jogar, então assim, né? Aquele processo, mas pela misericórdia de Deus, né? Em 97 eu tive um encontro com Jesus, né? Então aquele Jesus que era pregado em 97, ele me alcançou pela misericórdia, né? Muitas coisas que ele falava, você vai ser um homem de Deus, Deus vai mudar tudo da tua vida. Eu tive um encontro, me batizei em 97, eu e minha esposa. Né? Tive um encontro por intermédio até da minha sogra, porque a minha esposa já não estava aguentando mais, né? Nós tínhamos mais ou menos aí uns 5 anos de casado, 6 anos de casado. E ela passou por toda aquela fase. E processo difícil, comigo, né, ela falou, eu não vou aguentar esse cara, né? Não dá mais, porque, era só jogo, bagunça, mulher, um monte de coisa. E aí, na verdade... A mãe dela falou, tem uma igreja, eu fui visitar vocês, eu passei, tem uma igreja lá quadrangular, tá escrito até ele vive na igreja. Você não vai numa igreja evangélica lá, tenta alguma coisa com Deus, né? Acontece alguma coisa na sua vida. Antes de tomar você não para, você tá falando que não aguenta e tal. Falou pra ela, né? E nesse dia ela foi, nós fomos pra igreja e eu conheci o pastor, nossa, cara, ele pregou tudo com intuito, né? Desceu a lenha na mulher que limpa a casa, o marido tem que tirar o sapato. Eu falei, tá vendo? A culpa de tudo que tá acontecendo não é minha. Eu me apaixonei por aquele pastor. Eu falei, cara, é o lugar. E já era estratégia de Deus. Ali eu me converti. Jogou uma isca pra você, né? Me batizei num evento, né, que eles fizeram numa chácara. E ali começou um processo, em 97. Né? Em 2004... eu fui enviado para o pastoreio. Olha. Então, em 97, deu 7 anos, né? Aí esse pastor estava fazendo uma obra, e ele me envia para essa obra numa biqueira, né? Que na verdade era uma biqueira. E o primeiro trabalho que eu comecei a fazer como pastor, antes de ser pastor,
eu trabalhava com clínica de recuperação. Eu fiquei com tanta raiva de Satanás, de ter sido tão um instrumento na mão do diabo, né? Tanto sofrimento. Aí Deus foi me libertando dos cigarros, das drogas, da bebida, do samba, né? E foi me dando uma outra vida, né? E ali eu fui me envolvendo e mergulhando. O primeiro trabalho que eu comecei a fazer dentro da igreja foi levar pessoas para a clínica de recuperação. Olha. Então eu entrava nas biqueiras, né? Pegava o cara lá, aquele cara todo possuído, que ladrão estava querendo matar, a família não podia receber mais em casa. A gente colocava no carro, isso tudo, nós arcávamos com a despesa. E conhecia um monte de clínica, né? E levava essas pessoas para a clínica e não sabia que ali eu já estava passando a ser um canal de... Já estava fazendo a obra. Estava sendo forjado. E Deus já estava... Conheci muito essas pessoas, o que é a dependência, né? Muita gente que já era mendigo de rua. Sim. E a única voz que eu tinha que ouvir era essa: eu quero sair daqui, você me ajuda? Então a importância do querer, né, a ajuda, né? Sim. De aceitar a ajuda. E isso é muito importante, por exemplo, e receber a palavra. Sim. Né? E a gente sempre pregando a palavra e o poder da palavra, sim, né? A gente pensa que às vezes você lançar uma semente, né? Hoje você entende que o poder da palavra, o quanto é importante você lançar a palavra de Deus. E aí fui pastor naquele lugar, coloquei toda a minha família, meus pais, né? Comecei a pastorear. E quando nós tínhamos as nossas reuniões, né? Nas reuniões assim que eu estava ensinando as pessoas, a Bíblia, eu falava, quando eu entrava nesse assunto do poder da palavra, eu falava: gente, eu quero dizer para vocês uma coisa. Um dia, eu gostaria que Deus, se for a vontade dele também, eu não sei os propósitos de Deus, me colocasse na frente... para mim poder olhar no olho de um menino e poder falar para ele o quanto ele é profeta, né? Porque o quanto ele persistiu, o quanto ele não abriu mão de ficar ali, e eu retrucava. Não era sempre que eu pagava pizza com coca, sim, não era sempre que eu chegava... Também era redil, assim, né? Em muitos momentos era redil. Não, né? Muitas vezes eu olhava e falava: Luiz, dá linha, meu... Deixa eu sai com esse aqui. Papo daqui. Meu, não deixa quero, eu beber hoje em paz. Eu não quero ouvir. Aquele cara. papo do alcoólatra, né, pastor? Deixa eu beber em paz, né? Hoje eu não quero. Anestesiar minhas mágoas. Meu, aqui, e ele, né? Tá bom, sempre respeitava, né? Mas daqui a pouco ele voltava. Jesus te ama. Jesus te ama. Deixa eu falar pra você uma coisa. Eu falava: cara, mas que esse cara tá... né? Mas dançava a palavra. Até que um dia, a gente até comentou ali fora, né? Um dia ele falou, eu acho que ele também falou: meu, eu vou deixar com a palavra, né? E ele me liberou uma palavra na Bíblia que ele falou assim: eu não vou falar hoje, lê esse versículo. Porque ele sabia quem eu era, né? E ele falou: lê esse versículo. E quando eu li a palavra, eu falei: meu Deus do céu. Aquela passagem que fala, né, que Jesus mudou o negócio agora, né? Que se você olhar e cobiçar, é a mesma coisa que se já tivesse, sim, né? Consumado o ato. E naquilo eu fiquei com aquilo na cabeça, e aquilo ficou matutando na minha cabeça quando eu li aquela palavra. Então era tudo estratégia de Deus, sim, né? Para Jesus poder chegar na minha vida, na minha casa, né? E a gente não pode desistir, né? A gente tem que crer, a gente não pode desistir. Você que está assistindo aí, creia nisso, né? É um poder tremendo na palavra. Tudo isso está acontecendo aqui por conta da palavra de Deus. Amém. E aí, na verdade, por exemplo, estou lá como pastor e eu falava isso pro pessoal. Falava: olha, eu vou encontrar um dia, se for a vontade de Deus, e eu quero dizer isso para esse jovenzinho. Era um carinha chato que ele não desistiu de mim. E ele sempre lançava a palavra de Deus, né? E na verdade, nas minhas reuniões. E eu não sabia que ele era pastor e que ele também falava isso. Ele usava, né? Porque foi um negócio muito... Ele falava: meu, tinha um cara que eu pregava que era terrível. E quando eu cheguei, por exemplo, né, a encontrar com ele de novo, eu fiquei sabendo disso daí também, que tinha esse... Né, ele falava de mim, eu falava dele e tal, e a gente jogava isso no mundo espiritual, né? E Deus preparou tudo isso. Esse reencontro, né? Eu fiquei 17 anos como pastor, né? Pastoreando lá. Em São Paulo? Em lugares maravilhosos. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, Tô falando lá, aqui, eu tô aqui agora. E aí, na verdade, por exemplo, Cidade Tiradentes, Iguatemi, né? Zona Leste. Meu, Zona Leste total ali, bem aquele fundão, Guaianazes, né? A última igreja que eu tive foi em Guaianazes, divisa com Ferraz, então era lugares periféricos mesmo, né? Onde tinha muito drogado. Sim. Então Deus já fez uma obra. E aí, na verdade, nós ficamos 17 anos
pastoreando. Quando chegou a pandemia, nós tivemos que entregar a igreja, porque nós não tínhamos a condição de manter o culto online, né? Fechado, não podia ir para a igreja, e aí dispersou muita gente parou de ir, e uma das dores, né, que agora, por exemplo, mais profundas que eu tive relacionado ao ministério, foi ter que entregar. Falei, meu Deus, mas é isso. Porta, né? E eu confesso que na época eu não entendia, né, o porquê. Sim. Na época eu não entendia, porque Deus estava permitindo aquilo, e eu não queria, porque agora eu queria ser pastor, eu queria ser crente, eu não entendia aquilo. Então eu falei muitas vezes com Deus, falei, poxa, mas por que disso? Aquela dor. Aí eu continuei sendo crente, continuei congregando numa outra igreja, né, durante 6 meses lá em São Paulo. E aí nós começamos a ver uma situação de vir para o interior, uma cidade do interior. E eu ali com a família, eu falei, gente, para onde nós poderíamos ir, né? Uma cidade próxima, porque eu tinha vida aqui em São Paulo ainda, na parte de trabalho. Uma cidade próxima, para onde a gente podia ir? Eu não tinha ninguém em Atibaia. Vamos fazer, se você concordar, pastor, a gente vai fazer um recorte. Então, o pastor Laudes, só para o pessoal em casa poder a gente atualizar o papo. Então, o pastor Laudes, eles tiveram um encontro lá na Santa Casa, cada um trilhou um caminho diferente. Sim. Os dois começaram a ser transformados por Deus, usados por Deus, sendo forjados. E cada um, quando ia dar o seu testemunho, lembrava. O pastor Luiz também conta, né, que ele ia dar o testemunho na igreja, ele falava, nossa, eu quando era novinho, ministrava a palavra para aquele cara, né? Onde será que ele está? E você, do outro lado, falava a mesma coisa. Né? Hoje eu sou pastor. Aquele magrinho profetizou isso na minha vida. Eu queria tanto poder falar isso para ele. Queria tanto poder dar um abraço nesse cara, né? Confirmar para ele que o amor de Deus que ele profetizou na minha vida existe. Ele é boca de Deus da terra, né? E hoje eu sei que existe. Eu queria falar isso para ele, que eu estou vivendo o que ele falou, né? E aí vem esse reencontro. Aí você estava pensando numa cidade para você ir. E quando ele estava pensando numa cidade para ele ir, você já estava numa cidade. Sim, eu já estava em Atibaia há 20 anos. 20 anos já em Atibaia, esperando ele chegar. Esses encontros, nós estamos falando de 30 anos, tá, gente? 30 anos nós estamos falando. Não estamos falando de um ano, não. 30 anos. E esse momento do reencontro de vocês é o momento da glória, né? É o momento da glória de Deus, né? Do derrame da glória de Deus. E depois de 30 anos, reencontro, né? Cada um foi tomando um caminho, né? O pastor Laudes, pastor, né? Virou pastor consagrado, o pastor Luiz também. O pastor Luiz profetizou na vida do pastor Laudes nos porões da Santa Casa. Isso me remeteu, até agora eu me lembrei das prisões de Paulo, naqueles porões de Roma, né? E Paulo louvando lá com Silas, né? A terra tremendo. E a terra tremeu na Santa Casa ali, né, pastor? Né? E ali os grilhões do mal foram rompidos, né? E o Espírito Santo fez essa obra maravilhosa. E vocês se reencontram. Os dois em Atibaia, né? Coincidência, né? O agir de Deus. E aí vocês se reencontraram numa igreja em Atibaia, igreja que hoje eu faço parte também, a Igreja Batista Lagoinha de Atibaia, um ministério que o Senhor Jesus presenteou ao pastor Luiz, né? Esse homem hoje que nos lidera lá, nesse homem tão humilde, né, cara, né? Que sempre a gente percebe na vida dele que o agir é de Deus, não é dele, né, cara? Isso é muito lindo, né, cara? É trabalhar do evangelho ali. Eu queria mostrar, temos a imagem da nossa Batista Lagoinha para a gente mostrar onde foi o pastor Valadão, né? Olha o pastor Luiz novinho aqui ainda de óculos, pastora Paula, olha lá o filho do pastor, né, Natan, né? Vamos passando as imagens aí, olha a Batista Lagoinha lá, o nosso louvor. Tem o vídeo, Tem o vídeo com as imagens, né? A gente vai passando os vídeos para vocês conhecerem um pouquinho a Batista Lagoinha. E como foi, então? Quem vai começar falando aí desse reencontro? Ei, Laudes, você estava falando que você estava decidindo para que cidade você ia. E o pastor Luiz já tinha decidido, já estava em Atibaia há 20 anos. Ele já estava há 20 anos em Atibaia. E aí, na verdade, nós começamos a ver uma cidade mais próxima, né? Que nós tínhamos e tal. Falamos, vamos para o interior, né? 50 anos aqui, a gente já estava meio cansado, a gente não tinha mais nada que nos prendia aqui. Começamos a orar a Deus. E Deus começou a apontar a gente para Atibaia, né? Fomos ver casa e acabamos vindo. Compramos uma casa aqui em Atibaia, né? Deu tudo certo.
Só que quando eu cheguei em Atibaia, eu continuava ainda congregando em São Paulo, né? Porque eu tinha deixado a igreja, mas estava indo numa igreja lá na Vila Prudente. Então você saía domingo e ia pro culto lá em Aí São eu Paulo. saía, eu estava morando aqui. Durante 6 meses, eu congreguei nessa igreja, mas durante 6 meses que eu já estava morando em Atibaia, eu ia para São Paulo, vinha aqui para cá, na Vila Prudente, e congregava aqui, todo domingo e toda terça. Até que teve um dia que eu saí no quintal de casa, eu falei, Senhor, não é possível que aqui não tenha uma igreja, né? E o que eu comecei a fazer? Comecei a procurar, Senhor, prepara uma igreja. E fui indo em várias igrejas, né? Fui na Assembleia, Quadrangular, fui passando nas igrejas para encontrar um lugar para congregar e não precisava ir para São Paulo. Foi aonde um dia nós marcamos, eu passei na igreja, né, da Lagoinha, lá na frente, Lagoinha e tal. Eu falei para as meninas, vamos entrar, né? E foi uma luta para entrar lá. Foi, né? Foi uma luta para a gente entrar. Eu acabei entrando, aí teve a primeira pregação, o pastor pregando, uma bênção, senti a presença de Deus. Mas a Não minha o pastor família, Luiz pregando. É, o pastor Luiz. pregando. Só que eu não vi ele, né? Você não reconheceu que era ele? Não conheci. Ah, então você entrou na igreja, ele tava pregando, você nem reconheceu que era Não ele. conheci. Ele ficou 3 meses na igreja, Sem saber que você era você mesmo. sem saber que eu era eu, e eu via ele, porque a figura não é uma figura pequena. Ele é bem marcante, né? Cara, É. E Mas aí, também não reconheci. não reconheci. Também gente, não reconheço. Não, basta olhar aquelas fotos lá, né? É muito diferente. E aí teve 30 anos muda a gente, né? 2 meses e pouco, mais ou menos, a gente estava ali. Teve um dia que tem um evento dos homens, né? Que é chamado Pão com Linguiça. O pessoal, cada um leva ali, faz 1 quilo, ministra a palavra, oração, louvor e depois vai pro churrasquinho, né? É um evento dos Larões da Lagoinha. Uma comunhão. Nesse dia, uma comunhão, eu estava nessa sexta-feira e chegou o pastor, né? Aí o pastor com aquele jeitão, já vai cumprimentando todo mundo, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, aquele negócio. E até então, por exemplo, eu estava ali no evento, estava com meu filho também, 80 homens, né, meu, no cenário, 70, 80 caras, todo mundo ali esperando. E ele entra, cumprimenta todo mundo, daqui a pouco ele volta. Aí ele chega para mim e fala, Varão, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso com 2 meses e meio, já congregando Você dentro lá. da igreja convivendo com ele. Primeira fala que teve, assim, pessoal, né? Porque até então tinha, cumprimentava depois do culto, mas nada assim. Ele falou, deixa eu te falar uma coisa, Varão. Teu nome mesmo, como que é? E como que é teu nome mesmo? Eu falei assim, me chamo Lauderes, né? Falou, rapaz, é um nome que não é muito comum, né? Mas, meu, eu trabalhei com Lauderes Há 30 anos atrás. há 30 anos atrás na Santa Casa. Quando ele falou isso, eu levantei, né? Porque até então eu estava sentado, só ele. Eu levantei e falei, meu, De arrepiar, hein? você não é o Luiz. Aí quando eu falei para ele, você não é o Luiz, né? Ele já sentiu, né? Isso você tá falando arrepiada, a gente na hora ali travou. E Deus honrou, né, aquela situação de 30 anos atrás, a gente tá junto de novo e eu poder encontrar ele, né? A gente se abraçou ali, choramos. Os 80 homens não entendiam nada, né? Os caras olhando, O que tá acontecendo? meu, o que esses dois aí estão se revelando? O que é isso? Um beijinho no rosto do homem. Meu, e aí ele já ligou na hora pra pastora, né? Falando, contando. Eu também já liguei pra Rose. Meu, e foi um mover tremendo, né? E a gente começou a andar junto. Aí Deus me colocou, né? Eu tava, na verdade, sem pastor, né? Tinha fechado a igreja em São Paulo na pandemia. E aí Deus me colocou ali, me deu a honra de poder estar auxiliando ele. Ele me recebeu já como um pastor, agora ele já não me recebe como né, um perdido na vida, né? Mas ele já me recebe com o efeito da palavra que Deus usou pela misericórdia dele. E outra, algo que eu aprendi, inclusive no nosso curso, no Carisma, né, que a gente fica sabendo que a profecia veio de Deus, quando não é algo da emoção do homem, quando ela se concretiza. Não é isso, pastor? Né? Então, quando a profecia se concretiza, ali se ratifica. Agora, que foi Deus que falou através da vida dele. Só uma coisa interessante é que 2 meses antes, no meio de uma pregação, no domingo de manhã... E 2 meses antes do encontro com ele. Isso. No meio da pregação, Deus tocou no meu coração de contar o testemunho de um rapaz que eu evangelizei na Santa Casa quando eu me converti. E eu contei toda essa história que a gente contou aqui na primeira parte. Eu contei para a igreja como que foi, a história do jogo, da cerveja, da evangelização. E contando para a igreja o seu começo, né, de conversão. Isso, contando. Né, E eu não estava lá, né? Ele não estava lá ainda. Ele não estava lá. Ele não estava lá. E aí, então, quando a gente se encontra, se abraça e começa a beijar ali, os dois chorando,
E eu falei assim, irmãos, quem estava no culto que eu contei o testemunho do moço que eu evangelizei na Santa Casa? Aí quase todo mundo levantou a mão. Falei, então, olha ele aqui. Aí todo mundo começou a chorar. Foi tremendo. Foi um negócio assim. E aí a gente diz que esse programa é para mostrar o agir de Deus, né? Para você que está em casa, né? Uma experiência dessa não deixa dúvida no nosso coração, né? Como testemunho, ele reforça a nossa fé. E aí, pastor Luiz, sabe o que me veio? Quando você, 2 meses antes, o Espírito Santo fala com você, para você contar dessa história, já é o Espírito Santo te lembrando que ele vai chegar. Porque quando quem se aproximou dele foi você, aquele dia. Vocês contaram agora. Você não está aparecendo, né? Então o Espírito Santo já sinalizou para você 2 meses antes, preparou a igreja para o testemunho, trouxe a memória de volta para você, para que você depois chegasse nele e falasse, não é o cara? Que lindo, né? Muito... E aí, na verdade, ele acolheu, né, minha família. Aí, se tinha alguma sombra de dúvida, por exemplo, né, porque o pessoal... Eu estava sentindo algo já, porque é o Espírito que me levou, hoje, o Espírito Santo que me levou e tal, para sanar algo que eu precisava, né, que eu sentia muita dor ainda a respeito da igreja. Aí ele assume, aí teve essa evidência para minha família. A minha família toda entendeu que não tinha como ter dúvida que ali era o lugar que nós tínhamos que caminhar. Porque, claro, esse Atibaia tem o quê? 180 mil habitantes? Pelo que eu sei, Atibaia tem mais de 350 igrejas. Sim. Né? E o cara vai cair lá junto com a gente, rapaz, que coisa, né? Vem de São Paulo, entendeu? Sem conhecer ninguém, e a partir daí eu comecei a caminhar junto com ele, ele me recebeu que lindo, né? De uma maneira tremenda, né? Que lindo esse movimento. Como um pai recebe um filho. Deus, E aí, na verdade, por exemplo, ele me deu a honra ali de ser recebido como pastor, né? Me conduziu para ser pastor auxiliar, então eu fui ali aprendendo, caminhando junto com ele, né? A gente sentou, ele foi delegando para mim trabalhos da igreja, lideranças e tal. E logo depois, eu não sei se pode contar agora, né? Pode contar. Logo depois o que acontece, né? Houve uma oportunidade numa cidade muito vizinha, bem próximo, que é uma cidade chamada Bom Jesus dos Perdões, né? Que o pastor, que era o titular, na verdade o pastor é que abriu essa obra lá, que é uma ramificação da Lagoinha, né? De Atibaia. Eles abriram lá, era o pastor Rony que estava lá e tal. E o pastor Rony chegou um tempo dele ali que ele estava precisando sair, né? E o pastor me deu essa oportunidade, né? Ele falou, lá, eu estou orando e de repente eu acho que agora é o tempo, né? Você assumir essa igreja. De você ir e assumir. E eu vejo Deus recomeçando, né? Quando eu cheguei na igreja, o Luiz, ele escreveu um livro, né? O nome do livro é Recomeço. E quando eu cheguei na igreja, era o momento que ele estava autografando o livro, né? Só. E quando eu cheguei ali e tal, Deus me falou que tinha um recomeço na minha vida, né? É uma oportunidade de retomar o ministério de 17 anos, que ele tinha aberto essa porta e ninguém ia fechar, né? E na verdade, por exemplo, foi por intermédio da Lagoinha que Deus me devolveu. Então, por exemplo, ele me ungiu e falou, agora vai, né? É o tempo de você assumir ali, né? Eu estou orando a Deus e Deus apontou para você. Na época, na igreja tinha o quê? Mais de 10 pastores, né? Que poderia estar assumindo e tal. Tinha até pastor da própria igreja de Perdões e aí o Senhor usou a vida do pastor para devolver para mim uma chance de recomeçar o meu ministério, né? E hoje nós estamos lá em Perdões, pastoreando, né? Ele continua sendo meu pastor e tal, e sempre quando eu preciso, ele sempre está ali pronto, né? E Deus moveu tudo isso, né? E eu não tenho dúvida que tudo isso que Deus fez foi por intermédio da palavra dele, né? Que lindo, né? Uma semente que foi lançada, né? E que deu fruto. Que lindo esse amor de Deus, né, pastor? É tremendo, lindo, né? Então, que resgate maravilhoso, né? De recuperação, né? Tudo mudou, tudo foi feito de um outro... E aí a palavra de Deus, né? Eu vou reproduzindo tudo que eu vou escutando dos pastores, né? Aí o pastor vou me corrigindo quando eu errar, porque eu tenho humildade que eu tô só no começo, né? Mas aí eu também aprendi, né, que existe um fio redentor, né? Porque quando a gente fez as pregações sobre redenção que nós temos todos os anos, o próprio pastor Luiz disse que existe um fio redentor na Bíblia, que é um fio condutor
que a redenção de Deus é sempre Deus querendo alcançar a humanidade. Né? Veio com o Antigo Testamento, não foi o suficiente, ele falou, vou ter que mandar meu filho para mostrar para esses caras rebeldes o que é amor. Né? E Jesus veio mostrar para a gente o que é o amor. Jesus né? homem. O Jesus homem nos redimiu. Né? E aí tem mais gente talvez para ser alcançada. Sabe o que eu fiquei pensando? Aqueles caras que estavam naquela roda lá com você na farmácia, que o pastor Luiz pregou, daqui a pouco aparece mais um na vida de vocês. Você vai ter uma notícia. Sabe que eu tenho um testemunho fantástico que eu queria aproveitar. Vamos lá. Rápido, mas eu queria Vamos aproveitar. lá, fica tranquilo. Dentro da Santa Casa, ainda esse moço. E acho que isso é muito interessante para quem está em casa, você observar como a semente que você lança pode transformar a vida de alguém. E essa semente também pode ser, a semente está sendo lançada na sua vida para transformar a sua história. Isso. Lá na Santa Casa teve uma época que eu fui designado para trabalhar no centro cirúrgico. Todo centro cirúrgico tem uma enfermeira-chefe. E lá tinha uma enfermeira-chefe chamada Sueli. Todo mundo morria de medo dela, porque ela era uma mulher brava. E quando a gente passava o plantão, a gente tinha que escrever um relatório num livro de plantão. Sim. E eu escrevi o meu relatório no livro de plantão, e lá embaixo no rodapé eu punha um versículo. Né? Mas assim, bem tímido, morrendo de medo de levar uma bronca da Sueli. Que a mulher era brava? A mulher era brava, né? E aí um dia eu faltei no trabalho porque eu estava gripado, muito mal. E quando eu voltei no dia seguinte, ela foi no departamento que eu trabalhava e disse assim, você tá bem? Tá tudo bem com você? Eu falei, não, tá bem, melhorei e tal. Ela falou assim, porque eu vi no livro, o versículo do dia, não tinha nada. Eu falei, rapaz, ela tá lendo os versículos. Aí, a partir daí, eu escrevia um relatório inteiro e um versículo embaixo. A partir daí, eu comecei a escrever 10 versículos e um relatóriozinho embaixo. E eu comecei a pôr muita coisa ali no livro de Deus, né? Sim. Muita coisa mesmo. Eu escrevia, às vezes, uma página inteira a respeito de coisas de Deus e depois fazia meu relatório. E ela não brigou, eu continuei fazendo, né? Mandei bala, falando do amor de Deus ali naquele livro. Passaram-se mais ou menos 9 anos, eu estava pregando numa igreja na Vila Maria. E eu estava no altar pregando e uma moça olhava para mim e sorria para mim de um jeito diferente, né? Eu fiquei até meio constrangido, né? Falei, que coisa estranha, essa moça tá chegando, né? Quando terminou a pregação, o culto, ela veio até mim e ela disse assim para mim, você não lembra de mim, né? E eu disse, não lembro. Eu sou a Sueli, enfermeira da Santa Casa. Eu olhei para ela e na hora... Falei, meu Deus, você aqui na igreja, porque ela era uma pessoa que não queria saber de igreja de jeito nenhum. Mas assim, ela gostava de ler os versículos bíblicos, mas ela tinha o jeito dela lá, ela não queria saber de Deus de jeito nenhum. E aí ela contou para mim o testemunho dela, que foi uma coisa muito poderosa, mas muito poderosa. Ela disse que quando eu saí da Santa Casa, a filha dela ficou muito doente, mas muito doente. E ela falou, você sabe, eu sou da área de saúde, eu levei minha filha em todos os especialistas, ninguém descobriu o que ela tinha. E ela foi emagrecendo, definhando. E ela disse que ela foi em todos os lugares que você pode imaginar, da medicina à espiritualidade. Ela procurou todas as portas. E aí um dia ela disse que estava na casa dela e ela vendo a filha dela morrer na cama. E aquilo mexeu muito com ela. Ela disse desesperada. Ela disse que lembrou do livro, das mensagens que eu escrevi. Diz que pegou o carro, foi na Santa Casa, vasculhou os arquivos, achou o livro e começou a ler aquelas mensagens que eu escrevi. E ela disse que lá na Santa Casa, sentada no chão, ajoelhada, agarrou o livro e disse assim, Deus, se o que esse menino escreveu aqui é verdade, o Senhor pode curar minha filha. Nossa, faz um milagre. Diz que chorando fez isso. Foi para casa, disse que no dia seguinte a filha dela já começou a ficar diferente. E ela disse que o filho dela nunca passou por nenhum tratamento, nunca tomou nenhum remédio específico, mas daquela oração que ela fez a respeito da palavra que estava no livro, dali por diante a filha dela foi melhorando, a filha dela se curou, ela foi para a igreja. Então, você falou a palavra, né? O poder que a palavra de Deus tem de transformar a nossa vida de dentro para fora, né? Eu vou pedir licença para dar um glória a Deus. O glória a Deus. Me emociona, gente. Como é lindo, né? Eu queria dar um exemplo para vocês de algo que eu vivi, que eu acho que dá para elucidar bem isso, né? Meu pai, já falecido, Álvaro Rocha, meu pai Alfredo Rocha, Alfredão, Lauderes, pastor Lauderes, mais um alcoólatra, né? Meu pai foi um alcoólatra, né? Um cara que tinha outros diagnósticos também, de bipolaridade, ansiedade, um cara... O que eu sou calmo, meu pai é nervoso. Meu pai é aquele cara que parava no trânsito, queria bater nos caras, ele tinha um vozeirão tão imponente que todo mundo tinha medo dele. Só dele botar aquele vozão dele, todo mundo já recuava. Era que nem o Lauderes lá com aquela voz, né? Com aquela personalidade forte, né?
E meu pai foi progredindo a doença do alcoolismo, ele foi bebendo, certo tempo acabou o dinheiro para ele beber, né? O final do alcoolismo dele foi bem triste, porque ele já pegava o táxi para enganar o cara, sabe? Me leva ali no posto de saúde, eu não posso te pagar. Aí o cara levava ele com 70 anos de idade, ele parava no posto de saúde, o cara saía e ele entrava no bar, né? Então, em vários momentos eu tinha uma imobiliária em São Paulo, e o dono do bar que eu conhecia, porque olha que coisa triste, né? Meu pai bebia de dia e eu bebia no bar à noite, no mesmo bar, né? Então tinha um bar na Vila Madalena, também lembrei agora, do Biro. O nome de bar é sempre assim, né? Do Biro, E aí o cara me ligava, seu pai tá aqui, não consegue ir pra casa. Eu tinha que correr lá pra levar meu pai pra casa, né? E meu pai, bom, é um cara que tinha muito amor também, né? Um cara que tinha muito amor, me beijava na boca, no rosto. Filho, eu te amo, né? Então, foi um grande homem que me ensinou muito, né? E a gente não tem que ter preconceito. Um cara que tinha doença que na época não conseguiu tratar. E minha irmã desencadeou a esquizofrenia com 15 anos através do uso da maconha, que é um gatilho para a esquizofrenia. E minha irmã convivia com meu pai em casa e o ambiente era um ambiente muito pesado. E eu não reconhecia a parte espiritual, pastor, do ambiente na época, porque eu também estava na minha loucura naquela época. Quando meu pai falece, né, que eu já estou em recuperação, eu já tinha feito meu tratamento numa clínica, meu pai morreu, ficou a minha irmã e a minha mãe. E eu vejo uma mudança repentina na minha irmã. Ou seja, os comportamentos que ela tinha de explosão, sabe? De gritar, de falar que ia bater na minha mãe, de querer jogar as coisas fora, de repente pararam. A gente começou a ver uma certa serenidade na minha irmã. Só que a esquizofrenia dela não se curou. E naquele momento eu tive a nítida impressão, e vejo hoje que um espírito do mal estava na minha irmã e saiu. Só que a minha irmã continuou com a esquizofrenia. Os pensamentos, os delírios dela, só que agora com uma esquizofrênica mais funcional, fazendo o tratamento dela direitinho, tomando a medicação. Hoje a Lu mandou um beijão pra você, Lu, te amo, Lu. Um beijo pra minha mãe também, né? Hoje em Atibaia, a Lu cuida da minha mãe, tá super bem, mas continua com a ciência. Frequenta a igreja. No CAPES, com os profissionais do CAP, frequenta a igreja, toma a medicação dela, a ciência atuando, ela continua se tratando, mas ela tá mais leve, que a parte espiritual foi tirada ali aquele mal da vida dela. Então, para que a gente abra esse bate-papo com isso, né? Para que a gente possa andar de mãos dadas, né? Não é religião, né? Então, a gente tem que ter a nossa mente aberta, né? Nós para a ciência, eu também estou na ciência, para o amor de Deus. Pastor, conta um pouquinho, você tem alguma experiência, você que está na frente de uma igreja, acho que está nessa linha de frente da pessoa vir achar que tudo é diabo. Não tem isso? É o diabo, não precisa de mais nada, não precisa ir no psicólogo, não precisa ir no psiquiatra, né? Então lá a gente tem um pastor também que é psicólogo, que é psicanalista, né? Mandar um abração, pastor Wesley, grande homem de Deus, abraço, pastor. E que, né, ele inclusive faz os atendimentos, né, de psicanalista ali na igreja, né? Inclusive a Maria, minha mulher, está sendo atendida por ele. Então eu queria que você contasse, se você tem algum exemplo disso, para a gente ir tirando esses estigmas, né, que atrapalham tanto a gente. É muito importante a gente compreender que Deus é Senhor de todas as coisas. Então o Senhor é Deus da natureza, Ele é Senhor da ciência, Ele é Senhor da espiritualidade, Ele é Senhor de todas as coisas, né? Durante muitos anos a igreja, ela falhou pensando que as coisas poderiam ser completamente tratadas só no espiritual. É claro que Deus é poderoso para transformar absolutamente tudo no momento que Ele quer. Isso não há dúvida. Sim. Mas quando a gente fala sobre questões de envolvimento com demônios, coisas que possessão, a gente precisa compreender o seguinte, que o diabo ele é aproveitador. Toda vez que uma pessoa tem uma patologia, o diabo se aproveita dessa patologia. Então, se a pessoa tem um problema de esquizofrenia, por exemplo, o diabo vai se aproveitar disso. A pessoa tem um problema com álcool, o diabo vai se aproveitar disso. Tem um problema com droga, o diabo vai se aproveitar disso. Quando a ciência e a religião aprendem que, ao invés de uma achar que não precisa da outra, quando eles entendem que se eles derem as mãos, o resultado vai ser muito mais eficiente, então as coisas mudam completamente. Existe o lado espiritual? Sim, existe o lado espiritual, onde você muitas vezes precisa repreender o mal na vida daquela pessoa, existe uma influência satânica, mas às vezes essa influência é uma brecha que se abriu por causa de uma patologia. É claro que isso não é uma regra, mas isso acontece muitas vezes. Então muitas vezes você trabalha no espiritual na vida de uma pessoa, mas depois desse trabalho espiritual essa pessoa precisa de uma ajuda, porque ela tem um problema patológico. Isso, uma ajuda profissional. Uma ajuda profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um médico,
que vai fazer o seu trabalho ajudando aquela pessoa. A gente até brinca lá, às vezes, né? A gente fala assim, isso não é demônio, isso é hormônio. É, isso aí. Aí, ó. Então, a pessoa, às vezes, o que ela precisa é de um tratamento. Sim. Que a ciência está aí para nos ajudar, é um benefício, é a própria mão de Deus, né? Isso. Então, a gente tem que trabalhar em todas as esferas. A igreja, ela tem que ser um agente de transformação na sociedade. Então, quando uma pessoa vem para a igreja, ela recebe um tratamento espiritual, a vida dela é impactada pelo espiritual, mas isso não significa que ela não precisa cuidar de outras áreas da sua vida. Ela precisa cuidar das outras áreas da sua vida. Não adianta você passar o dia inteiro orando e pedir para Deus mandar o dinheiro. Meu amigo, se você não for trabalhar, Fizer um curso. se você não se especializar, né? Então existe o espiritual, mas também existe a parte da ciência. E nós temos que trabalhar isso. A gente tem na igreja, meu Deus, um caminhão de situações assim, de casos assim, de pessoas que por um lado pensam que é só espiritual, por outro lado, penso que é só o científico. Então, o preconceito, na realidade, ele acontece das duas partes. Ele acontece da parte religiosa, achando que não precisa da ciência. Acontece da parte da ciência, achando que não precisa do espiritual. Quando existe uma consciência de que, na realidade, essas duas coisas se complementam, a gente consegue trabalhar o homem por inteiro. E aí muitas coisas são transformadas, né? Volto a dizer, claro que quando Deus quer operar de uma forma miraculosa, ou seja, um milagre, Deus pega uma pessoa e transforma ela completamente, cura ela completamente. Mas muitas vezes Deus não faz isso. Muitas vezes Deus liberta a pessoa de algumas áreas e deixa ela se cuidar de outras. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar o homem em todas as esferas, né? Legal. A igreja tem a sua parte, mas existe a outra. Se a igreja trabalhar só a sua parte e não trabalhar a outra, muitas vezes a gente vai ter problemas, né? Porque a gente vai ver que a religião, e aí eu vou deixar para o pastor Laudres falar a respeito disso, né? A distinção da religião e do evangelho, que são duas coisas completamente distintas. Por causa da religião, por causa do protecionismo religioso, os fariseus assassinaram Jesus. Né? Então a palavra religião, ela vem do grego de religar, e a ideia é religar o homem com Deus. A igreja, ela tem que ser um agente de apresentação do Deus Todo-Poderoso. Ela é só uma agência. Ela não é Deus, ela é uma agência. Então, quando a igreja entende que ela é uma agência que apresenta o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso não é Deus só da religião. Ele é o Deus da ciência, ele é o Deus da natureza, ele é o Deus da criação, ele é o Deus de todas as coisas. E a igreja é só uma agência que apresenta. Então, quando a igreja entende isso, aí ela consegue trabalhar de um jeito diferente, né? Então, que bom esse entendimento, né? Que fala rica, pastor, que você trouxe pra gente aqui. Isso, eu tô na igreja e tô na ciência, então eu tô nas duas áreas, né? Amém. E escutar isso do pastor conforta muito o nosso coração e nos traz muita esperança, né? Porque as pessoas precisam ter esse direcionamento. Pastor Laudres, fala um pouquinho pra gente. A gente estava no intervalo aqui, pessoal, de um bloco pro outro, e o pastor Laudres começou a dar uma aula pra gente aqui, do amor de Jesus, da religião, né? Falou com muita propriedade. Então, conta pra gente aí que vai ser importante pra gente amarrar esse assunto. Porque nós começamos a falar da questão do preconceito, hoje a dificuldade, né, da palavra poder chegar, né? E na verdade, por exemplo, quando a palavra chegou em mim, só para você entender, o Luiz mesmo, na época, ele falou assim, eu chamei ele para ir na igreja, mas ele nunca aceitou. Mas não dependeu de ir numa igreja para a palavra chegar em mim. Percebe isso? A igreja chegou em você, né? Que é Jesus. Jesus chegou em mim fora da igreja. Por intermédio de alguém que tomou um posicionamento, teve um entendimento do que é ser a igreja, né? Que a igreja nada mais é do que, por exemplo, eclésia significa sair para fora, né? Você entra dentro de uma igreja, Deus te coloca ali dentro para te treinar, né? Para te mostrar coisas que você não conhece do seu reino, mostrar o seu amor, e é um treinamento ali vai ter problema, seres humanos. Só que dali Deus te prepara para quê? Para te levar lá fora. Fazer o ID, né, que Jesus falou. É o ID, né, de Jesus. Então, na verdade, por exemplo, hoje, nós sabemos, né, como o pastor disse, que a religião, a ideia da religião era religar o homem, trazer ele de volta. Só que esse preconceito que existe, essa dificuldade da palavra poder chegar, é porque a religião hoje, ela passa a ser um empecilho. Porque existem dogmas, existem vários tipos de religião, aí um pensa de um jeito, outro pensa do outro, e a gente precisa entender que o poder está na palavra. O evangelho é pregação da palavra. Existe um poder na palavra que nós precisamos conhecer esse poder.
que é um poder que quando nós pregamos, por exemplo, você chega para uma pessoa hoje aqui e fala, Jesus te ama, Luiz. A gente sai e a gente fala, poxa, mas que pregação, né? Pô, podia ter me dado uma outra palavra, eu só falei Jesus te ama. Eu tenho explicado a gente não mais faz alguma ideia. coisa. O que esse Jesus te ama, que foi liberado por um ser humano, pode ocasionar na vida, a transformação Sim. que pode ocasionar na vida de uma pessoa. Então Jesus, na verdade, ele começa o ministério dele Sim. transformando, né? Sim. E aí entra um monte de coisa na cabeça, mas Jesus transformou água em vinho, então eu posso beber. Não, Jesus não tem nada a ver com bebida, né? Jesus tem a ver com transformação, né? Então essa transformação por intermédio dele, da palavra, né? Não depende de religião. É isso aí. A religiosidade hoje acaba gerando esse preconceito. Sim. Então a Bíblia diz assim, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo, como a nós mesmos. Então, na verdade, quem que é meu próximo? Hoje eu estou numa oportunidade aqui, né? Você está me ouvindo aqui, hoje eu estou numa oportunidade. Eu tenho certeza que Jesus te ama. E de alguma maneira, ele vai te alcançar, né? Hoje eu tenho a oportunidade de pregar para você, de falar para o meu irmão, de falar para o pastor, de estar andando e liberar essa palavra, porque o poder está na palavra, sabe? Eu vejo que as pessoas confundem que a vida do cristão tem 3 etapas. A primeira etapa é a etapa onde Jesus diz assim, vinde a mim como estáis. Vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Sim. Essa é a primeira etapa. Então essa é a etapa da gente ir para a rua, da gente falar do amor de Deus, da gente anunciar a luz. Pro oprimido, pro sofredor. Que é o que Jesus fazia, né? Anunciar a luz, não ficar denunciando trevas. Então essa é a primeira etapa. Então você vem como está. Depois da segunda etapa, o Senhor Jesus diz assim, ó, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Essa é a segunda etapa. Então, entre essas 2 etapas aqui, muita gente mistura as coisas. Quando você pega essa segunda etapa, é para a pessoa que já passou o processo de libertação, de transformação, já está dentro da igreja. Não adianta você pegar essa segunda etapa e jogar na primeira. Vai dar ruim. Sim. Né? A pessoa vai se sentir acusado. Então, a segunda etapa é a etapa de transformação, de santificação e de preparação. E aí, pastor, explica pra gente melhor um pouco aí, teologicamente dizendo, né? Quando Jesus diz, quem quiser me seguir, negue a si mesmo, não é isso? Tome a sua cruz. E tome a sua cruz e siga-me. E aí a gente fala do nosso programa de recuperação, dos grupos de autoajuda, e tem um terceiro passo que diz, a gente está tentando fazer uma analogia para o pessoal entender como a espiritualidade ela está ligada também, né, a outras ramificações, né? O terceiro passo diz que a gente deve fazer a vontade de Deus, entregar nossa vida e nossa vontade a Deus. Exatamente. E é isso que Jesus falou, não é? Isso. Que a gente negue a si mesmo, é negar nossas vontades, negar nosso ego, para que a partir daí a gente faça a vontade de Deus, que Paulo diz que é boa, perfeita e agradável. É isso, não é, pastor? Porque o Evangelho diz que nós nos tornamos livres. O que é ser livre? É ser livre de si mesmo. De si Um mesmo. homem que faz só aquilo que ele quer, ele é um prisioneiro. Então eu quero beber, eu bebo. Eu quero fumar, eu fumo. Então na realidade você é um prisioneiro de si mesmo. O Evangelho te faz livre. O Evangelho te dá a condição de olhar para um copo de cerveja e dizer assim, não quero, não preciso. Já estou cheio. Né? Eu tô Já estou de cheio do Deus. Espírito, cheio de amor. Eu né? não quero. Então, essa etapa é a etapa da transformação, de negar-se a si mesmo. Ou seja, dizer para a sua carne, ei, você não está mais no comando. Quando a gente entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo faz um trabalho dentro de nós e ele tira o leme, a condução da mão da nossa carne e entrega a condução para o Espírito. E aí então, quando a carne diz assim, vou fazer tal coisa, agora o Espírito Santo fala, quem está no comando agora não é mais você. Porque quando você esteve no comando, você destruiu a vida dele. Então nascer de novo. Né? Nasceu de novo, né? Nasceu E a do terceira etapa na vida de um cristão, que é o id. Poxa, eu já vim como estava, eu fui liberto. Então vinde a mim como estáis, vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Entreguei o que era pesado para Jesus, minha vida foi transformada. Agora eu vou aprender a ser santo, vou ser santificado, vou negar minha carne. Vou passar por um processo onde quem está no comando não é mais a minha carne, mas é o Espírito de Deus no meu espírito. E depois desse processo, Jesus fala assim, bom, agora você está pronto. Agora é hora de você ir lá e fazer com os outros aquilo que eu fiz com você na primeira etapa. E olha que coisa linda, pastor, desculpa te interromper. E aí o programa de recuperação dos grupos de autoajuda tem o 12º passo, que é o ID também, que é o último passo, que diz assim, tendo recebido um despertar espiritual,
pratico princípios em todas as áreas da minha vida e levo a mensagem para o alcoólatra que ainda sofre. Olha isso. O 12º passo, inspirado nas palavras de Jesus em Mateus, acho que é 28, né? Isso aí. Inspirado no id de Jesus, né? Que id levar a mensagem, né? Que lindo, né? E aí às vezes a gente vê esses preconceitos porque o pessoal mistura as etapas, entendeu? Então, mas quer dizer então que pode pregar o evangelho vir como tá e ficar como tá, essa bagunça aí que tá acontecendo com a igreja tá bagunçada. Não. O pessoal só tá misturando as etapas. Sim. Né? Todo mundo vai passar pelas etapas. E o crente maduro ele discerne isso, entende que etapa da vida você tá, né? Você não pode vir na primeira etapa e ficar nela após da vida, né? Você nunca se santifica. E aí, quer dizer, você não tem um compromisso genuíno com Jesus. Não faz as renúncias que precisam ser feitas. Você vai acabar voltando para a vida que você estava antes, entendeu? É isso. Mas a realidade é que quando você vive as etapas que Deus tem para sua vida, você vai ter uma vida frutífera e abençoada, né? E aí você consegue também fazer essa compreensão da distinção de religião e do verdadeiro evangelho. E agora, chegando aí no final da nossa conversa... Poxa, já? Eu já chegando, teria tanta coisa, a gente pode, quem sabe, né, remarcar, né, pra gente explorar mais assuntos. Acho que foi muito interessante, está sendo muito interessante. E eu queria, pastor Laudres, que depois desse testemunho todo, né, esse alcançar de Deus na sua vida, você contasse um pouquinho do seu ministério atual, que Deus te entregou através da vida do pastor Luiz, né, da igreja que você está hoje pastoreando. Então, conta um pouquinho pra gente. Na verdade foi um recomeço. Hoje nós estamos lá na cidade de Bom Jesus dos Perdões, que é muito próximo, né? O pastor Luiz continua sendo meu pastor, me pastoreando. Então, tudo que eu preciso de uma orientação, é óbvio, eu tenho um acesso a Deus, mas Deus usa o homem na terra. E é isso que eu quero dizer a respeito desse trabalho da igreja, né? O trabalho da igreja é direcionado, o reino de Deus, ele é direcionado ao ser humano. Não existe placa, parede, riquezas. Tudo isso é algo que nós colocamos e queremos fazer o melhor para receber as pessoas, né, com mais conforto, com dignidade. São aparelhos, né, para fazer com que as pessoas... Instrumentos. Mas o reino de Deus, ele é voltado totalmente para o ser humano. Sim. Tanto é que Jesus, ele veio ser humano, né? E mostrar para a gente que dá para ser um ser humano melhor, né? É essa que é a transformação, e um ser humano voltado às coisas de Deus, né? Na verdade, nós achamos que nós somos um corpo que carregamos, na verdade, uma alma e um espírito, né? E Jesus, falando com o príncipe dessa terra, um homem tão culto, um homem tão poderoso na terra, ele chega para o cara e... Nicodemos, ele fala assim para ele: cara, você precisa nascer de novo. E isso foi algo que pirou a cabeça do príncipe. O cara olhou... Porque o cara era um cara estudioso, né? Assim, da lei, né? Ao ponto de Jesus falar para ele: cara, você é príncipe e não sabe do que eu estou falando, você não está entendendo, né? Você precisa nascer da água. Ou seja, Nicodemos, ele conhecia a lei, mas não conhecia a graça ainda, né? Você precisa nascer da água e do espírito. Então, na verdade, o que ele estava falando? Você precisa deixar de ser um corpo que carrega a alma e o espírito, e você precisa ser um espírito que vai carregar a alma e o teu corpo. Entende isso? Então, na verdade, hoje, eu quero deixar essa mensagem. Hoje o nosso trabalho ali é voltado totalmente para a humanidade, né? Nós queremos muito as vidas. Eu não quero que a vida, e o ministério do pastor é a mesma coisa. Nós estamos atrás de alma, né, para Deus. Nós não estamos atrás do que a alma pode nos dar, né? Sim. Como diz a ovelha, na verdade, a ovelha tem uma coisa que ela produz que praticamente nenhum outro animalzinho que simboliza produz, que é uma lã, né? Nós não estamos atrás da lã da ovelha, nós estamos atrás dela, para apacentar e cumprir o propósito de Deus, né? Do amor. E esse amor tem que ser revertido para as pessoas. Que lindo, né? Então esse é o objetivo que nós estamos vivendo lá. Eu tenho um amparo do pastor, o pastor abriu essa obra, e nós estamos lá conduzindo pela misericórdia de Deus. Ele nos confiou isso, né? E isso a gente sabe que é um mover totalmente de Deus, eu não tenho dúvida, não por merecimento, mas foi Deus devolvendo a chance. Sim. Né? E evangelho, na verdade, Jesus é isso, é Deus devolvendo a chance para o homem, né? De se aproximar dele e realmente andar naquilo que ele preparou para o homem, né? O homem, ele não foi feito para ser governado por nada, ele foi feito para governar.
Deus, ele tem essa autoridade, né? Então o homem não vai ser dominado pelas coisas, né? Infelizmente o inimigo quer isso, quer que nós sejamos dominados, né? Pelas coisas, dinheiro, enfim, né? Isso daqui vai longe. Deixa o pastor Laudres falar mais um pouquinho, que todo mundo vai ajoelhar aqui. Pra Jesus. Amém. Eu tô meio apaixonado. Amém, querido? Amém. Mas é isso, né? E a gente quer continuar essa missão dentro da vontade de Deus. Amém, pastor né? Laudres. E muito feliz, né? Para poder fazer parte disso tudo, para poder fazer parte de algo que o Senhor implantou na terra, né? E eu creio que ainda vai alcançar. É isso aí. Eu tenho certeza que ainda vai alcançar muitas vidas, porque Jesus, ele só tem esse objetivo, né? O objetivo é de transformar o ser humano, né? E é isso. Isso aí. Estou feliz, pastor. Deus é amor. Amém. Pastor Luiz Nascimento, né? Que quando contou para mim agora há pouco antes do programa também, pessoal, os bastidores do programa, tá bom? O pastor Luiz, fazendo a faculdade dele, ele contou que foi na época do filme, né? Como chamava o filme? Tropa de Elite. Tropa de Elite. Ele, com o sobrenome Nascimento, todo mundo chamava ele na faculdade de Capitão Nascimento, do BOPE. Mas ele é o capitão do Exército do Senhor aqui na Terra, né, irmão? E conta um pouquinho da nossa igreja, do ministério, Igreja Batista Lagoinha. Né? A Lagoinha começou em Atibaia no encontro com o pastor Márcio. Eu não conheci o pastor Márcio, nós tivemos uma conferência, eu tive um encontro com ele. E ali o Espírito Santo tocou no coração dele, sem me conhecer. Ele falou que Deus tinha uma obra em Atibaia, que Deus ia me usar. E a gente começou, né? Um testemunho muito lindo, né? Tem diversos detalhes desse testemunho. E nós começamos o projeto da Lagoinha Atibaia. Não tinha ninguém, né? Tinha, na realidade, um grupo bem pequeno de pessoas que eu estava acompanhando. E nós fomos lá para esse primeiro culto que nós estabelecemos. E no primeiro culto já tinham 150 pessoas, né? Foi um choque, né? Porque a gente pôs nas redes sociais que nós íamos começar o projeto da Lagoinha. Isso há quantos anos? Isso há 7 anos. 7 anos atrás. E aí agora a igreja está fazendo 7 anos, né? Hoje nós temos aí por volta de 1.200 pessoas que frequentam os nossos cultos, né? Semanalmente, né? Nossa capacidade não é para 1.200, mas como a gente tem diversos cultos, né? É mais ou menos isso a quantidade de pessoas que frequentam a nossa igreja, por volta de 1.200 pessoas. E tem muita coisa acontecendo, né? A gente está muito feliz porque essa visão da igreja ser um agente de transformação na sociedade, ela caminha com o meu chamado, né? E o pastor Márcio sempre usou uma frase que é grande para servir, pequena para se importar. Então a ideia da igreja ser grande é para que ela tenha a capacidade de serviço. Né? Então ela tem que ser grande, porque na medida que ela vai se tornando grande, ela tem capacidade de servir, ela tem força para servir, né? E pequena para se importar, porque cada pessoa é importante, né? Por isso que a gente trabalha em célula, né? As reuniões lares, você é um anfitrião, sim, né? E é muito linda, a tua célula é uma bênção. Amém, né? Amém. Então ali você tem a oportunidade de ter esse projeto de acompanhar as pessoas de perto, sim, conhecer o nome delas, poder brincar, conversar, cuidar no momento da dificuldade, né? Então esse projeto de ser grande para servir, mas ser pequeno para se importar. E aí a igreja se torna um agente de transformação. Hoje a igreja tem mais de 30 ministérios, né? Dentro tanto das partes, das áreas internas da igreja, quanto atividades externas. A gente tem o projeto social, a gente distribui hoje por volta de 350 cestas básicas por mês, né? Para famílias carentes. Né? Vamos aproveitar e mandar um abraço aqui para o Wesley que coordena esse trabalho. Acho que foi sábado, se eu não me engano, retrasado, né? Eu fui levar minha filha na igreja e o Wesley estava lá, para cá, para lá, aquele monte de cesta básica. Tanta gente ali, né, cara, sendo beneficiada, né? Podendo ser alcançada. Tem sido uma bênção esse projeto social, né? Alcançado muita gente, abençoado, ajudado muita gente. E a gente está trabalhando para que esse projeto ele não seja só um projeto assistencialista, né? A gente quer ajudar a transformar a história da pessoa. Então tem um multigrupo de pessoas trabalhando, né, para ajudar em outras áreas, sim, né? Então a gente tem hoje dentista, tem o pastor Wesley que faz atendimento psicológico dentro da igreja, né? Ele não é funcionário da igreja, né? Mas ele atende dentro, sim, da igreja, né? Então isso ajuda muitas pessoas. Então a gente tem a minha esposa, né? Beijo, amor, te amo. Pastora Paula, que é da área de RH e está sempre ajudando o pessoal nessa área também. Então a igreja tem inúmeras atividades para a sociedade, né? A área de música, a área de artes, né? Que é muito, sim, forte também na nossa identidade. E isso com todo o intuito de ajudar as pessoas, mas sobretudo, como o pastor Lauro está falando aqui,
a anunciar o reino de Deus. Isso é o mais importante. Jesus é poderoso para transformar a sua história. Não importa a sua situação, onde você está, a sua dificuldade, o problema que você esteja, Jesus é poderoso para transformar a sua história, transformar a sua casa, sua família, seu casamento, sua vida. Amém. Se você decidir de todo o coração, a gente estava aqui nos bastidores conversando com o Irã, e o Irã falou assim a palavra decisão. Quando você decide andar com Jesus, porque ele não invade a sua vida. Jesus não invade a vida de ninguém. Ele colocou uma coisa dentro de nós chamado livre-arbítrio, direito de escolher. Mas quando você decide escolher andar com Jesus, você pode ter certeza que ele vai transformar a sua história. Então, o trabalho da igreja é esse. E a gente está vendo tanta gente ter a vida transformada e a gente agradece a Deus por isso. Amém. Então, é isso que está acontecendo e nós estamos muito felizes, né? E eu sou um desses que teve a vida transformada. Um belo dia eu cheguei na Igreja Batista Cristo Salva em São Roque, né? Eu estava ainda bebendo, né? Indo na igreja, porque minha mãe, filho, vai na igreja, né? Sempre tem alguém de Deus, né? Empurrando a gente para a mudança, Jesus, o amor dele se apresentando. E eu arrasado num culto, né? Quarta-feira, e o pastor pede para orar em dupla, como o pastor Luiz faz às vezes. Lá aconteceu comigo há 10 anos atrás isso. E um cara magro, que espero que veja esse vídeo, né? O Pedro, né? Um homem que foi usado por Deus. Muito obrigado, viu, Pedro, por ter profetizado na minha vida, estendido a mão. O Pedro me chamou e fez assim, vem orar comigo. Eu nem me conhecia. Ali foi o Espírito Santo de Deus me chamando. E eu sentei no banco e me senti acolhido por ele. Amém. E abri tudo para ele, dentro da igreja. Eu falei, tô bebendo, tô usando droga, minha vida tá arrasada. Eu vou perder meu casamento, vou perder tudo daqui a pouco. Ele olhou para mim dentro da igreja e falou, Álvaro, eu sou alcoólatra, eu tô há 13 anos sem beber. E o que Deus fez na minha vida vai fazer na sua. Oh, glória. E aí depois de 2 meses eu tô dentro do hotel sozinho, né, destruído, e começo a clamar para Jesus, né, que ele possa me tirar daquela situação. E o dia amanhece, eu me lembro do Pedro. Ligo para ele, o Pedro fala, é meu último dia de folga hoje, ainda bem que você me ligou. E o Pedro me levou para a mesma clínica que ele se tratou, né? E ali começou o agir de Deus na minha vida. Amém. Então, eu também fui alcançado por esse amor de Deus, né? Agora eu vou pedir então, né, para você deixar uma consideração final ali, pastor Laudens, né? Para quem está em casa vendo a gente, olha ali para a câmera, bem no olho de quem está, né? Com essa força toda que Deus deu para você, né? Amém. E deixa uma mensagem final para o pessoal, por favor. Deus amou o mundo, queridos, de tal maneira, né? E amou o mundo inteiro, não tem distinção de raça. Deus amou a humanidade. Quando ele fala o mundo, ele amou todas as pessoas que estão no mundo. E ele nos deu Jesus, né? Ele nos deu um maior presente. Não tem nada, pelo menos na minha concepção, que nós poderíamos receber de Jesus, de Deus, né? Que Jesus é Deus, mas não tem nada melhor, nada mais poderoso do que o Verbo que se fez carne, né? Ele se tornou humano para nos dar uma chance. Então eu quero que você receba essa palavra. Jesus, ele pode transformar qualquer situação. Não existe nenhuma causa perdida para Deus por intermédio da pessoa de Jesus. Jesus, ele resgata qualquer tipo de pessoa. Não existe aquela pessoa. Nós olhamos às vezes com nossos olhos e falando assim, ali não tem mais jeito. Né? Quantas vezes a gente olha que aquele ali não. Pode pegar aqui, pode pegar aqui. Jesus, ele transforma qualquer coisa. E dentro do que nós estamos falando com o Irã aqui, agora eu deixo essa palavra para você. Você precisa aceitá-lo, né? Você precisa acreditar que ele pode tomar você para ele e fazer uma mudança tremenda na tua vida. Amém? Então que hoje, em nome de Jesus, né, por intermédio desse programa, por intermédio de tudo que aconteceu aqui, que eu creio que foi Deus que preparou, eu quero agradecer o Irã, quero agradecer o meu irmão, agradecer o pastor e agradecer a Deus, né? E quero pedir para você que hoje seja o dia da decisão da tua vida. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não estou falando de religião, de placa de igreja, estou falando de alguém que pode transformar a sua vida em nome de Jesus, para uma vida melhor. Amém? Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero mandar também um abraço para a pastora Rose, mandar um abraço para o povo lá de Perdões, né? Que daqui a pouco nós estamos juntos aí. Nosso companheiro, nosso irmão Eric, não está lá com você? Está lá. O Eric está no curso comigo também. Tem umas bênçãos lá, né? Que estão aprendendo em Jesus. Que bom. Eu mando um abraço para todos vocês e que Deus alcance a sua vida por intermédio de Jesus. Amém? Amém.
Pastor Luiz também, agora uma palavra aí para quem está assistindo a gente, né? Amém. Bom, depois de tudo que o pastor Laudres falou, só tenho que falar para você, meu irmão, entrega a sua vida para Jesus, porque ele é poderoso realmente para transformar a tua história, né? Quero mandar um abraço para minha esposa, um beijo para minha esposa, amor, eu te amo, Paula. Mandar um beijo para meus filhos, Isabel, Natan, para o meu genro Gabriel. E para os meus amados irmãos lá da Lagoinha de Atibaia, né? Os voluntários, os pastores, tanta gente preciosa que Deus colocou perto da gente. Vocês sabem que eu amo todos vocês, a gente caminha diariamente junto, né? Quero agradecer o Álvaro, a família dele, né? Que o dia que eu conheci o Álvaro mais de perto, conheci a história dele, né? A gente tem um processo na igreja e quando a pessoa vai se tornar membro da igreja, a gente tem um tempo para fazer uma entrevista, né? E ali a gente pôde conhecer um pouquinho melhor a história do Álvaro e saber que ele é um milagre, você é um milagre, Amém, sua família é um milagre, Amém, né? pastor. Pastora Paula sempre fala isso, né? Eu sou um milagre, minha família é um milagre, né? Eu vou reportar a palavra dela para você. Você é um milagre, sua família é um milagre, né? Amém. E agora a sua vida está se desembocando na vida de outras pessoas, através da clínica, através do programa. E eu quero te parabenizar por isso, agradecer pela oportunidade e dizer para você que Jesus te ama e que Ele quer mudar a tua história também. Deus abençoe, um beijão, muito obrigado pela oportunidade. Amém. Obrigado por vocês estarem conosco, por você estar conosco em mais um programa Caminhos de Amor e Recuperação. Eu também quero deixar um beijo para minha mulher, para Maria, né? Principalmente eu, pastor Laudres, né? Que tivemos tanto problema e elas não desistiram da gente. O amor de Deus através da vida delas, né? Deixar também um abraço especial para os irmãos e as irmãs da Igreja Batista Lagoinha, onde eu sou sempre recebido com tanto amor. E para você que tem assistido o nosso programa, que tem conversado comigo, tem mandado mensagem, continua com a gente. Se esse programa tocou você de alguma forma, compartilhe ele com alguém, ajuda a gente a fazer esse programa chegar para mais pessoas, faz um comentário, deixa o seu testemunho. E lembre-se, a partir de agora você pode estar sentado aqui também contando a sua história. Então a gente vai deixar o meu contato direto aqui para vocês. Mandem mensagem, mande a sua história e um dia você pode estar aqui compartilhando também para que esse amor de Deus sempre chegue a mais pessoas. Deus abençoe, até o próximo programa.